Ora viva, falamos Manuel Moreira, especialista de medicina tradicional chinesa, também de macrobiótica e sobre arte de viver com saúde. Hoje quero falar aqui sobre os segredos da alimentação para baixar homocisteína ou então para evitar excesso de homocisteína no sangue. Portanto, e com isso evitar doenças cardíacas, doenças cerebrais, doenças mentais. Portanto, a homocisteína é um aminoácido, portanto, descoberto pelo Dr. Kilmer McCulley. Portanto, ele descobriu também uma relação entre a quantidade excessiva de homocisteína no sangue, portanto, e doenças cardíacas, doenças cerebrais, mentais, por exemplo, porque estão relacionadas com a arteriosclerose, não é? E, portanto, como deixa de haver circulação de sangue, ou circulação de sangue devidamente, portanto, acaba por provocar essas doenças, não é? Portanto, em 1997, portanto, ele escreveu o seu primeiro livro intitulado A Revolução da Homocisteína, não é? E inclusive também relaciona com cancro, não é? Portanto, os aminoácidos são os tijolos com que se formam as proteínas, não é? Portanto, ora, as pessoas com excesso de homocisteína no sangue são aquelas que consomem excesso de alimentos de origem animal. Isto é importante que fique muito claro, não é? Portanto, laticínios, portanto, leite, queijo, manteiga, etc. Portanto, ovos, carnes, principalmente carnes vermelhas e mariscos, portanto, mas não só. O Dr. Kilmer McCulley descobriu que a presença excessiva de homocisteína no sangue é um marcador muito mais importante e perigoso ainda do que a presença do colesterol, não é? Portanto, os vasos sanguíneos estão espalhados por todo o corpo, por todo o nosso corpo, portanto, porque eles transportam sangue e oxigênio para todas as partes do corpo, não é? Portanto, doenças dos vasos sanguíneos comprometem a saúde e o normal funcionamento de todas as funções fisiológicas, não é? Então, portanto, excesso de alimentos de origem animal, portanto, carnes, laticínios, etc., portanto, vai provocar um excesso de metionina, portanto, e oxisterol, que leva à formação depois do tal excesso de homocisteína. Portanto, existe... ou melhor, esse excesso de homocisteína no sangue aumenta perigosamente o risco de doenças neurológicas, porque os nervos são alimentados pelos vasos sanguíneos, não é? E, portanto, provoca alteração ou morte dos nervos corticais, portanto, dos neurónios motores, portanto, por exemplo, do córtex motor, do tronco cerebral ou da espinal medula, portanto, comprometendo assim o funcionamento normal dos músculos, das glândulas e dos órgãos, não é? Então, por exemplo, doenças como AVCs, portanto, acidente vascular cerebral, não é? Por derrame cerebral ou por trombose cerebral, ataque cardíaco, portanto, que é o infarto do miocárdio, não é? Portanto, por interrupção da circulação de sangue numa parte do coração, a epilepsia, portanto, doença de Parkinson, demência, doença de Alzheimer, portanto, são doenças muito relacionadas aqui com a parte cerebral, não é? Doenças intestinais inflamatórias, é muito curioso porque na medicina chinesa o intestino está muito relacionado com o cérebro, não é? Portanto, por exemplo, a doença de Crohn, a colite ulcerativa, portanto, essas doenças inflamatórias acabam por destruir o intestino, não é? Devido à degeneração dos vasos sanguíneos, não é? Trombose, portanto, em qualquer parte do corpo, seja uma trombose cerebral, seja uma trombose, sei lá, nas pernas, etc. Não é? Varizes crónicas, portanto, baixa imunidade e cancro, não é? Então, segundo os conceitos da medicina convencional moderna, portanto, e relacionado com esta questão da homocisteína, portanto, consideram que ela está relacionada com esse excesso de homocisteína no sangue, está relacionado com falta de vitamina B2, B6, B9 e B12, né? Vitamina B2, que é a riboflavina, a B6, que é uma coenzima, a B9, que é o ácido fólico, e a B12, que é a cobalamina, né? Portanto, segundo essa ideia, podia levar à produção excessiva de homocisteína. Isso é uma coisa sem sentido, como já vou acabar de explicar de uma maneira clara, compreensível, concreta, não é? Porque a causa desse excesso de homocisteína não é a falta dessas vitaminas, não é? Conforme é fácil de comprovar, conforme eu já vou explicar, não é? Portanto, as quais estão presentes em alimentos vegetais, não é? Por exemplo, como cereais integrais e vegetais, não é? Em geral,
E também estão presentes em alimentos animais, como ovos, carnes e laticínios. Então, que é precisamente a causa do problema dessas doenças, como acabei de explicar, não é? Então, se a causa fosse a falta dessas vitaminas, né? Então quem comesse muitos laticínios, ovos, carnes, então ficaria livre desse problema, segundo esse conceito, segundo esse raciocínio, né? Portanto, e dessas doenças associadas, portanto, o que não é verdade, né? O que não é verdade, antes pelo contrário, né? Portanto, esses alimentos é que provocam esse excesso de homocisteína e essas doenças degenerativas fatais, não é? Portanto, o que está em causa, o que é a causa da hiperhomocisteína, portanto, excesso de homocisteína no sangue e dessas doenças, é claramente e inequivocamente o consumo excessivo e descontrolado de alimentos animais, portanto, laticínios, ovos, carnes em excesso, não é? Portanto, a homocisteína alta tem efeitos semelhantes ao colesterol alto. Contudo, né, mesmo com colesterol baixo, a pessoa pode ter homocisteína alta. Portanto, são coisas distintas, né? Portanto, e esta é devida claramente e comprovadamente ao consumo excessivo de proteína animal. Portanto, carnes, ovos, laticínios, etc. Pronto, qual é a solução que eu proponho, né? Pronto, a solução é simples, clara e inequívoca, né? E não sou só eu a propor isso, né? É compreensível e económica, né? É uma solução simples, clara, inequívoca, compreensível e económica. Então, através da alimentação baseada em cereais integrais, principalmente arroz integral, mas outros cereais integrais também, são ricos em vitaminas, por exemplo, principalmente o arroz integral é rico em vitaminas complexo B, né? Então a pessoa deverá usar, portanto, se vive num clima temperado, em situações mais ou menos comuns, portanto, em média, cerca de 60% deverá ser cereal integral na refeição, né? Pronto, portanto, e vegetais, portanto, vegetais frescos, cozinhados, portanto, hortaliças, picos, saladas, algas marinhas, né? Portanto, e é importante a pessoa fazer exercício corporal, né? Também ainda em relação à alimentação, as leguminosas também são importantes. As leguminosas são fontes de proteína, portanto, feijões, feijão de soja, por exemplo, derivados da soja também, portanto, são fontes de proteína portanto, vão resolver esse problema de evitar estar a comer produtos animais, né? Portanto, a pessoa pode usar produtos vegetais para ir buscar proteína, não precisa comer produtos animais, né? Mas é importante também o exercício corporal. Portanto, o exercício corporal ajuda no metabolismo e ajuda no trabalho do fígado, etc. É importante a pessoa evitar açúcar refinado, adoçantes químicos, portanto, evitar bebidas alcoólicas, sobretudo em excesso, né? Portanto, evitar alimentos carregados de adubos químicos, portanto, procurar alimentos biológicos, evitar conservantes químicos e evitar alimentos que têm conservantes químicos, adoçantes químicos, aditivos químicos, etc. Né? Portanto, e é importante fazer exercício, né? Portanto, evitar o sedentarismo, evitar a preguiça, né? Portanto, em termos de vegetais, portanto, vegetais importantes são vegetais da família dos alhos e das cebolas, né? Por exemplo, aqui, esta cebola que está aqui, né? Portanto, o alho porro, né? Também, por exemplo, o cebolinho chinês é importantíssimo. O cebolinho chinês ajuda a desfazer endurecimentos dentro das veias e das artérias, né? Portanto, o alho porro, a cebola. Portanto, o sal marinho integral, portanto, é muito importante. Portanto, o sal marinho integral ajuda a desfazer endurecimentos, né? Está a ver aqui um saco de sal marinho integral, não usar sal refinado, né? Algas marinhas, não é? Portanto, tenho aqui um saco, isto é alga kombu, não é? Aqui, não é? A alga, portanto, aqui um outro tipo, a alga nori, por exemplo, não é? Também muito importante, não é? Portanto, as algas marinhas são fontes ricas de minerais, de proteínas e combatem a obesidade, por exemplo, não é? Também o sumo de limão, não é? Estão a ver aqui um limão, não é? O sumo de limão
portanto, ou o umeboshi, portanto, são úteis para a digestão, para o fígado, não é? E para ajudar na digestão, principalmente de proteínas animais, não é? Então é importante temperar com sumo de limão. Vegetais verdes, portanto, sumo de verduras, portanto, o sumo de verduras, por exemplo, baixa o colesterol, baixa a homocysteína, baixa a hipertensão arterial, não é? Portanto, aqui uma embalagem de arroz integral, muito importante, não é? Aqui, por exemplo, um frasco de chucrute, né? Chucrute, né? Fantástico, é um pickle, né? Um pickle de couve, né? Aqui, por exemplo, temos aqui azeitonas, né? Azeitona é um pickle, né? Também, né? É muito saudável, né? Então, a nível de fitoterapia, é muito importante, por exemplo, o visco branco, né? Visco um álbum, um nome científico, é bom para a arteriosclerose, hipertensão arterial, é também anti-hemorrágico, portanto, é uma planta anti-hemoptoica, né? A auriculária, portanto, isto aqui é uma planta típica da medicina tradicional chinesa, usada na fitoterapia tradicional chinesa, auriculária, né? É um fluidificante do sangue, portanto, baixa o colesterol, baixa os triglicerídeos, baixa o excesso de gordura no sangue, portanto, põe a pessoa forte, portanto, e com radiante, né? E é bom, por exemplo, problemas de angina de peito, ou para prevenir, ou para evitar, né? E o exercício corporal é muito importante, por exemplo, aquele exercício que eu fiz ultimamente um vídeo chamado de sacudimento, em que a pessoa fica deitada de barriga para cima, a sacudir os braços e as pernas, né? Então esse exercício é fantástico para problemas circulatórios, né? Então, era esta a mensagem que eu tinha para vos transmitir hoje. Vejam, por favor, a próxima formação que eu tenho em curso, né, que vou realizar proximamente, e qualquer dúvida ou esclarecimento, estou ao vosso dispor. Qualquer comentário, façam aí algum comentário em relação ao meu vídeo, em relação ao que eu estou a dizer. Podem contactar também em privado, através dos meus contactos, né? Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo!